vocês vão ver que vai ter a aula 8, a aula 9 e a aula 10, né? Que seria a aula de segunda-feira. Então ela já tá aqui, ó. Já tá aqui a aula. Só tá fora de ordem, o YouTube decidiu ferrar aqui, mas depois eu ajusto. Mas tá aqui a aula, toda bonitinha, sendo feita aqui no projeto. Então, a gente cria meio que um sisteminha, uma API que gerencia o usuário. A gente vai dar uma revisada nesse código daqui, para quem não viu. Mas basicamente ele usa aquela base que a gente fez com a primeira aula de back-end, né? A gente começa a mexer com HTTP. Então, na aula de hoje a gente vai entender o propósito dos frameworks, como o GIMP. A gente vai reescrever o CRUD de usuários com as rotas do GIMP. Então, utilizando o código de base. Aprender a retornar e ler JSON de maneira mais simplificada. Entender o conceito de context e introduzir boas práticas na organização de rotas e de handlers. Então, vamos recapitular a aula passada, onde a gente falou um pouquinho a respeito. Eu vou só criar um arquivo main.go, porque a gente vai usar ele aqui de base. Então, deixa eu só fechar o terminal por agora, para que a gente dê aqui meio que uma geral, uma olhada bem rapidinho. Então, olha só. Eu criei uma struct de usuários. Aí o usuário ele vai ter ID, nome e idade. Então a gente criou essa estrutura. E criei duas variáveis globais. Uma sendo usuários, que é um slice do tipo usuário. E Óbvio. eu. Tu não tá compartilhando a tela, não. Ah, obrigado. Foi mal. É que eu tava pegando. Olhando pro OBS aqui. Valeu, valeu. Compartilhar agora. Agora sim, perdão. Eu olhei pro OBS e achei que já estava compartilhando aqui no Meet também. Então, eu criei aqui um tipo, né? Um struct de usuário, que tem ID, nome e idade. Eu tenho um slice global, né? Uma variável global, que é um slice de usuário, que se chama usuários. Uma variável global de contador de ID, que é o ID counter, aqui. Então, ele já tem organizado aqui como que é o tipo do dado. Então, eu tenho um contador de ID para não ter que ficar passando ID na mão e ele já vai meio que manejar isso de maneira automática para que a gente não se preocupa. E aí a gente começa a organizar algumas situações. Então a gente vai criar primeiramente uma função chamada getUsuários, que vai receber, como toda função de handler, né, de requisição, um response writer e um request. E aqui a gente já começa a fazer manipulações. Lembra que quando a gente começa a mexer, a gente devolve muita coisa em raw, né? Se eu não coloco essa linha aqui para o meu projeto, para a minha API, eu vou devolver toda a coisa em plain text, né? Em texto puro, sem estar de maneira estruturada. Agora, quando eu uso esse writer, né? Então a gente percebe que eu estou fazendo um writer, eu estou dizendo que o header desse writer eu vou setar um header, que é informando para o cliente que o tipo do conteúdo enviado é um JSON, esse application/JSON aí. E aí eu devolvo essa informação em JSON. E aí vem aqui o JSON encoding. O que é o JSON encode? Primeiramente, eu vou importar a biblioteca encoding JSON aqui em cima. E eu vou criar um new encoder. Sempre que eu falar de encode, eu estou transformando em JSON. Então eu vou pegar usuários e através do meu response writer eu vou encodar ele para JSON, tá? Então eu estou usando o JSON para criar um novo encoder lá com o meu response writer e eu vou fazer o encode de usuários, tá? Isso aqui tem tudo lá, eu faço com calma na aula que está lá no YouTube já para vocês. A função de criar usuário aqui, mesma forma, tá? Vai sempre receber os mesmos parâmetros. Então, func create usuário, aqui recebe response writer HTTP request. E aqui eu posso utilizar, né? Eu já crio uma variável de usuário novo, vazia, tá? Mas eu já crio. Por quê? Porque quando eu for fazer o decode, ou seja, quando eu vou pegar de JSON, que é que o meu request vai receber, e for transformar no usuário, eu tenho que passar isso para um usuário vazio. Então, meio que eu crio um usuário com os dados vazios, como a gente viu que a gente pode fazer, e aí eu vou pegar os dados do JSON e colocar nesse usuário. Então, se a gente verificar aqui, ó,
ele vai tentar capturar algum erro nesse momento. Se não der, se der algum erro, ele vai dizer que o JSON é inválido, vai devolver um status bad request. E aí, se ele conseguir, eu vou definir que o ID desse usuário vai ser o ID global que a gente tiver, né? Então, vai ser não necessariamente 1, mas esse variável vai poder ser aumentado a qualquer momento do código. Como eu posso fazer, né? Então, eu posso aumentar a contagem global. E eu vou adicionar esse usuário no meu slice, porque afinal de contas eu não estou trabalhando com persistência. Meu programa está rodando somente com coisa em memória. Então, eu estou pegando as informações do request, estou jogando na minha struct e estou jogando essa struct lá no array. Em resumo, é isso. E eu vou devolver a resposta para o usuário. Então, wheader set, content type, application JSON. Vou devolver, vou atualizar especificamente o meu header, né? O meu status com o status created, que é o 201. E aí depois eu vou fazer o encode, eu vou escrever a minha resposta imprimindo o usuário que a gente criou. Tem as funções mais chatas aqui, que é a de update usuário e a de delete. Então a primeira coisa que eu faço aqui no update usuário, eu vou cortar, eu vou buscar na URL o ID daquele usuário. Então eu vou usar o strings, que é uma outra biblioteca do Go, aqui strings. Ela vai cortar baseado em um prefixo. Aqui ele pergunta de onde eu vou tirar, ou seja, qual é a string que eu vou tirar e qual é o prefixo dela. Então eu vou pegar do caminho da URL da minha requisição. E aí eu vou pegar o quê? Barra usuários barra. Porque eu vou fazer em barra usuários barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, enfim. É o usuário que eu vou estar atualizando. Então eu vou só buscar no caso, o 1, o 2. Então tudo que vier depois aqui ele vai armazenar. Vou usar uma outra biblioteca que a gente ainda não usou, mas ainda assim, tudo daqui é padrão do Golang, tá? Não tem nenhuma coisa importada. A gente não baixou biblioteca nem nada. Que é a strconv, que serve para a gente fazer conversões que envolvem strings. Então aqui eu estou transformando de string, né? Porque esse str aqui significa que esse dado é uma string, porque o strings me retorna sempre uma própria string. E aí eu vou transformar ela para um inteiro. Tem um tratamento de erro para que caso eu não consiga, se tiver aqui, por exemplo, um W, ele não vai conseguir, né? Se tiver um barra usuários barra W, ele não vai conseguir transformar esse W no inteiro, então vai dar algum tipo de erro. E aí a gente tem que se preparar para isso, então aqui eu tenho um casinho, né? Que se ele não conseguir transformar isso para um inteiro, provavelmente o ID enviado foi inválido e devolve com HTTP bad request, que é um erro 400. Depois disso, vai ser parecido com aqui o de criar. Então eu vou criar um novo usuário no meu programa, vou receber os dados dele do JSON. Então, mesma coisa daqui, então ele vai tentar ler o corpo da requisição e não sei o que. E agora eu vou procurar o ID daquele usuário no slice, né? Então, eu vou percorrer aqui os meus usuários e vou procurar aquele que tiver o ID igual ao ID que eu recebi aqui. Transformando para o int, porque na struct o ID é o int. Então, se o ID do usuário for igual ao ID da URL, eu vou garantir o ID dele, né? Então, vou setar o ID desse atualizado como o ID que a gente recebeu na URL e vou alterar o usuário naquela posição, por isso que eu estou recebendo o i, para o atualizado. Vou setar o content type para JSON e vou devolver um JSON com encode. Caso ele não encontre, eu devolvo um erro do HTTP com a mensagem usuário não encontrado e HTTP status not found. Tá indo muito rápido ou tá dando para entender mais ou menos o que é que esse código faz? Dá um joinha aí, só para ficar assim. Se precisar que eu volte algum trecho, que eu precise voltar algum trecho, gente, pelo amor de Deus, me avisa, tá? E a delete usuário também. A parte mais chata do delete usuário é a mesma coisa, tá? Eu vou receber e tratar o ID da minha URL. Eu vou percorrer os usuários, só que aí eu vou fazer um append um pouco diferente. Esse append significa que eu estou pegando todos os usuários antes da posição i. Então vamos imaginar aqui. Deixa eu abrir rapidinho o ScaleDraw, que eu gosto de usar ele para exemplificar algumas paradas. Aqui é na aula de concorrência. Não, quero isso aqui não. Eu quero isso aqui, ó. Agora que eu tenho o GIN aqui dentro, a minha struct de usuário não vai alterar. As minhas variáveis globais também não vão alterar. E eu vou escrever em paralelo aqui. E depois eu apago as antigas para a gente poder comparar, ok?
Então, aqui é a maneira que eu fazia para poder fazer um get desses usuários. E com o GIN, como é que ele fica? Vou ver se é até com o mesmo nome a função. Func get usuários. Deixa eu comentar essa função. Ó, func get usuários. Eu vou receber um C, que é um padrão, tem gente que chama de CTX, eu gosto de chamar de C. Um ponteiro para gin.context. Como eu falei, esse gin.context, ele já tem o HTTP request, ele já tem o HTTP response writer, ele já tem um monte de outras informações aqui já implementadas nele. Então, já adianta muito a minha vida. O que é que essa função getUsuários vai fazer? Em resumo, o que a gente vai entender? Ela vai pegar os usuários que tem naquele slice e vai me devolver como um JSON. Vocês concordam com isso? E o que essa função aqui está fazendo? É pegar os usuários que eu tenho. Então, olha como é muito mais fácil a gente usar o GIMP para esse tipo de coisa. Tá? Vou apagar essa função antiga aqui de getUsuários. E aí vamos para de createUsuários. Deixa eu fechar o terminal, que a gente não vai usar ele por agora. Fazer a mesma coisa, tá? Func createUsuários C ponteiro para gin.context. Vou definir padrão var novo usuário. E olha o que é que eu vou fazer. Deixa eu comentar aqui o código. Pronto. Var novo usuário. Em vez de eu pegar, dar um erro, o decoder do JSON com o corpo da minha requisição, etc. Vou fazer o seguinte. Se erro for igual a C, ponto. E aí eu tenho um método que vai tentar ler o JSON e tentar linkar com um struct. Então, que é o shouldBind JSON. Essa funçãozinha aqui, que vai receber um objeto, no caso, uma referência de um objeto, no caso, o novo, e aí ele devolve um erro, né? Então, se ele devolver aqui algum erro para mim, fazer o tratamento de erro. Mas, em vez de eu ter que fazer JSON new decoder, r.body, vai fazer o decoding novo, eu só preciso fazer isso daqui. Então já é o contexto vai fazer o bind, né? Então ele vai tentar fazer o binding do JSON daquela situação e vai armazenar os dados que ele pegou do JSON aqui em novo. E aí o que é que eu posso fazer? Caso dê um erro, em vez de eu trazer HTTP erro, não sei o que, posso devolver para mim um JSON, um status code, então http.badRequest, que é o status que dá a minha requisição. E aí eu tenho um objeto. Um objeto muito padrão que a gente vai utilizar ao longo do curso para devolver mensagens, esse tipo de coisa, é o gin.h. Esse gin.h é basicamente um map, tá, de uma string, ou seja, onde a chave é uma string e onde a chave é a string e o valor é qualquer coisa. Esse n significa qualquer coisa. Então, a mensagem que vai ser, sei lá, erro, como se fosse um map mesmo, né, um dicionário. O corpo da requisição não pode ser lido. E dou um return aqui embaixo, para ele encerrar minha função. Essa parte aqui não muda. Então, novo.id igual ao int, idCounter, idCounter mais. Essa parte aqui de fato não muda. Porque não tem como mudar, né? Não tem o que mudar. O que muda é aqui embaixo. Que todas essas três linhas viram uma coisa só. Né? Então, em vez de eu ter que escrever no meu header da minha resposta, que é um JSON que eu estou devolvendo, que o status é created e que eu estou devolvendo o novo usuário, né, como resposta, eu vou fazer aqui c.json, o código http.status created e eu vou devolver o que para mim? O novo, né? Que foi o que a gente criou. E aí eu saí uma função desse tamanho para uma função menorzinha. Então, mais uma vez eu vou apagar essa função aqui para a gente fazer depois a sumarização de quantas linhas. Tá? Agora que a gente já viu como é que fazer, eu vou só substituir dentro de código mesmo, tá? Para que a gente não precise ficar reescrevendo muita coisa e vai e volta. Na verdade eu vou sim. Bora lá que aqui é legal. Então, eu não tô mais utilizando o conceito de HTTP request diretamente, né? Então, func update usuário, eu estou utilizando o gin.context. E agora, como é que eu vou pegar o URL? Muito simples, com o URL a gente vai pegar. Vocês concordam que isso aqui é uma variável que eu estou recebendo? Seja esse 1, esse 2, esse 3, esse 4? É uma coisa que a gente chama aqui de parâmetro.
tá? É um parâmetro. E o GIN, como é que ele vai ler isso? Ele vai ler isso aqui como uma string que vai vir depois da rota dele. Só que quando eu for mapear essa rota, eu vou ter que mapear essa rota com esses 2 pontos e o nome da minha variável. Como assim, Upio? Vou definir aqui um id str, que a gente fez lá em cima, né? id str, vai ser igual a c.param, ou seja, um parâmetro. E qual é o nome desse parâmetro? E aqui ele já dá para mim um exemplo. Ó. Se lá no router, no roteador que a gente criar, ele for para barra usuário, barra 2 pontos id, eu tenho que passar o id aqui dentro. Então é o que vai vir depois desses 2 pontos que eu quero saber. Então vai ser id aqui, fazer aquela mesma transformação, né? id, erro, strconv, a2i, vou fazer a transformação desse idstr, se erro for diferente de new, c.json, http.status, bad request, gin.h, erro, id inválido, dá um return. Eu não coloquei isso aqui, não? Ah, não, é porque é o primeiro que a gente está usando. Tem razão. E aí, já fez essa parte, vou fazer essa mesma, né? Então, usuário, quer dizer, atualizado, que é do tipo usuário. E vou utilizar essa mesma base daqui. Só que em vez de eu utilizar JSON New Decoder, etc., eu vou usar c.should bind JSON. E com a referência do atualizado. Em vez de devolver um HTTP erro, eu vou devolver aqui o que a gente já tinha feito antes, que é um bad request, dizendo que o corpo da requisição não pode ser lido. Esse comentário feio. E aí agora, essa regra daqui, pelo menos, ela não vai mudar, né? Então eu ainda vou percorrer os usuários usando um loop. O que é que vai mudar aqui? Que em vez de eu fazer tudo isso, vou fazer um c.json http status ok, que sempre ele precisa sempre do código, né, do status da resposta, e o objeto, que vai ser o próprio atualizado. Se ele não encontrar, ele me devolve um c.json com o status not found, http status not found, e aqui eu devolvo um gin.h, erro, usuário não encontrado. Então, uma maneira simples da gente poder fazer. Então, eu já posso vir aqui e apagar esse código. E a gente vai para a última, que é a de deletar um usuário. Então, fazer mais uma vez. Func delete usuário cgin.context. Aí, como é uma mistura, eu vou até copiar isso aqui para a gente não perder tempo. Então, id... Opa, nesse não. Eu quero copiar isso daqui, que é o de update usuário já com o GIN. Pronto. E aí eu vou fazer basicamente isso daqui de novo, né? Esse trecho aqui pelo menos não vai mudar, que é a parte mais verbosa, pelo menos da gente. Só vou alterar aqui dentro que ele vai agora devolver para mim c.json. Na realidade eu posso colocar c.status, porque eu vou devolver um no content, e aí o c.status ele só recebe um status code. http.status no content, e que ele me devolve um c.json, http.status not found, e gin.h, aquela mensagem que a gente já viu, né, de erro, usuário não encontrado. Posso fazer isso aqui, e aí eu não preciso mais desses HTTP handler aqui, etc. Eu vou manter só esse printzinho bonito aqui, para ficar mais fácil. Então, olha só. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou definir o meu roteador, né? Então, meu roteador. Ele vai ser um gin.default, tá? Que ele vai devolver para mim uma engine, ou seja, uma instância com o logger e recovery. E eu vou falar o que aqui é. Então, ele já cria para mim uma instância do meu servidor, aqui. E aí eu posso, a partir de agora, configurar o meu servidor. Então, eu vou dizer que o meu roteador, se for feito um get para barra usuários, eu tenho que chamar a minha função, feito um get para barra usuários, ele tem que chamar a função para mim de get usuários. Mas, Upio, a função get usuários, ela está recebendo
esse GinContext aqui. Opa, esse GinContext aqui. Vocês concordam? Por que eu não preciso passar aqui? Porque toda função que é feita com get, ele já vai passar para mim uma gin random func. Se a gente for verificar, né? Deixa eu pegar aqui, ver se consigo clicar. Oh, não, eu quero abrir esse gin random func aqui. Gin.randomfunc. E essas random funcs, elas só funcionam se forem com um context. Então esse context já é meio que esperado, ele já é nativo. Então eu não preciso passar. E olha como é mais fácil a gente poder configurar redes. Redes não, perdão, rotas com essa maneira. Então, se eu fizer um get para barra usuários, eu chamo barra usuários. Se eu fizer um post para barra usuários, eu chamo create usuários. Se eu chamo um roteador.put para barra usuários, eu chamo update usuário. Se eu faço um delete barra usuários, delete usuário. Por que ele está reclamando aqui? Não. Delete usuário. Ah, tá. Delete. Pronto. Aqui eu tenho que fazer aquela diferença, né? Porque como eles têm eles recebem um ID, eu tenho que colocar aqui 2 pontos ID. E olha só, a gente economizou 20 linhas só de alterar para o framework. E eu não sei se para vocês também fica, mas para mim fica muito mais legível em algumas situações. Então ter que pegar aquele JSON, decoder, new encode, não sei o que. Tô dizendo não, velho, meu código vai devolver um JSON com HTTP status ok e com os usuários. Então vamos verificar se isso daqui está funcionando para que a gente possa... Eita moléstia, 10.000 alteração. Eu bati em quem, hein? Não, rapaz, eu vejo. Então, aqui eu tenho uma função main já com tudo organizado, tudo bonitinho. No final das contas, eu tenho que fazer um roteador.run. E aí a porta que a gente vai executar. Então aqui na porta 8080. Olha, percebe que eu falei rapidamente sobre